pessoal, seja bem-vindo a mais episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente discutir sobre missão, igreja, cultura. E nós estamos aí nesse embalo dessa série. Eu sei que você já está maratonando aí. Se você ainda não está, volta lá no primeiro episódio para você pegar essa linha nesse processo de construir um DNA da missão e de como que a gente faz isso num processo de plantação de igreja. Isso pode ser incorporado também em outros contextos, como de revitalização, mas principalmente plantação. Eu e o Sérgio, a gente tem tirado tempo aqui para a gente dialogar, conversar. Na verdade, é transformar os nossos diálogos que a gente já tem na oportunidade de transcender isso para você, trazer isso para você. Cara, e hoje, para mim, é um dos temas mais tops que existe. Nós vamos falar sobre igreja missional. Esse que, para mim, Sérgio, principalmente esse termo missional, um dos termos mais banalizados que a gente tem hoje dentro do círculo cristão. Porque assim como já banalizaram bastante sobre discipulado, né? Igual o Stephen Neal falava, né? Que se tudo é missão, nada é missão. Eu também gosto de dizer assim, se tudo é discipulado, nada é discipulado. E aqui envolve a palavra missional também, que tudo agora é missional. Tudo é missional. Qualquer cachorro é missional agora, né? Todo mundo. Então, assim, a gente tem que entender dentro da visão bíblica, dentro de uma hermenêutica da missão, qual que é esse chamado no processo de plantar uma igreja da missão, que para os mais antigos pode ser chamado de igreja missionária. E por que não é mais usado missionária? Por que é missional? O que significa? Compreender a orientação desse termo, né? O chamado que envolve esse termo. Eu acho que isso é fundamental. Então, ao discutir sobre isso, eu acredito que a gente vai ter um ganho muito, mas muito grande na orientação, porque a gente está formando o DNA dos líderes da nossa igreja, e compreender esse assunto eu acho que é fundamental, né, Sérgio? Exatamente. Uma vez que a igreja começa, ela sempre começa com muito sacrifício e com muita focado nos valores e numa visão muito forte, num porquê muito forte. Porque o início da igreja, a gente está falando aqui, quem sabe da igreja primitiva, e a gente olha de uma maneira menor no início de cada planta, começa com um porquê muito forte. Por quê? Porque é um sacrifício grande para você plantar uma igreja. É um sacrifício grande, dá muito trabalho para você começar um movimento. Então, aquele porquê, aquela visão, ela é muito forte. E com o passar do tempo, a gente acaba atrelando algumas ações, algumas atividades, algumas tradições para expressar essa visão, para expressar esses valores, e a gente acaba esquecendo dos valores, a gente acaba esquecendo dessa visão e fica só com as atividades, a gente fica só com as estruturas, as coisas que a gente acaba fazendo, que seria a expressão da visão, a expressão daqueles valores, que com o passar do tempo, com mudança da cultura e mudança dos tempos e passa gerações, a gente segue fazendo algumas atividades como igreja e a gente não sabe mais por quê. A gente perdeu o referencial, né? Perdeu a referência, o porquê inicial. Então a gente sobra ali com a ação e não sabe mais o porquê. Então o objetivo dessa conversa é a gente olhar ao princípio, né? Quais são os valores, quais são os princípios e os porquês, quais são as atividades, qual que seria as expressões de igreja que nós deveríamos ter, qual que seria a nossa vivência como igreja, como que a gente vive como discípulo, como igreja, baseado em princípios bíblicos. Cara, né? e isso, Serginho, tem muito a ver, principalmente com esse termo missional. Eu lembro que quando eu comecei a ler e estudar sobre esse assunto, assim, de uma maneira muito mais profunda, eu me deparei com muitos caras feras mesmo, que estavam estudando sobre isso, assim, e bem antes da gente começar a refletir sobre esse assunto aí, você vai encontrar o Gooder, você vai encontrar o próprio David Bosch, todos eles estudando aquele conceito mais amplo da missão de Deus, a Missio Dei, né, mais chamado de Missio Dei, e desembocando nisso aí. O Alan Huxburn, se não me engano, o nome dele, se eu não falei direito, mais ou menos é isso aí. Esse camarada também estava lá envolvido nesse processo. Mas tinha um indivíduo chamado Leslie Newbigin, que para mim foi o que mais sintetizou sobre esse assunto. Esse cara, ele havia saído da Inglaterra e tinha ido para a Índia para ser missionário. Aquela ideia de que o missionário é aquele indivíduo que sai do seu contexto para ir para um outro contexto fora do seu país, além-mar, né? É o missionário transcultural ou cross-cultural. Então ele havia saído da Inglaterra e foi para a Índia. E passou um tempo lá na Índia, desenvolvendo todo o seu trabalho, vivenciando a missão com os indianos. O negócio foi que quando ele voltou para a Inglaterra, ele percebeu que o povo da Inglaterra estava mais secularizado que o povo indiano.
E aí ele falou bem assim, pô, o lugar que me mandou para sair em missão, para vivenciar num contexto que precisava do evangelho, hoje é o lugar que precisa mais do evangelho, mais do que os indianos, porque os indianos estão muito mais abertos para o evangelho do que o inglês aqui. E aí ele faz uma alta crítica para os cristãos da Inglaterra, dizendo o seguinte, olha, vocês têm toda uma visão de enviar missionários para o contexto transcultural, mas vocês esqueceram de serem missionários no seu próprio contexto. E daí, para não confundir as palavras, foi cunhada essa palavra missional. Hein? Em vez de vocês simplesmente serem missionários, porque essa palavra já estava condicionada à ideia de que missionário é aquele que sai do seu contexto para ir para um contexto transcultural, vocês precisam aprender a serem missionais, ou seja, serem como missionários transculturais, só que no seu próprio contexto, na sua própria cultura. E isso envolve o entendimento de ser missional. Ser missional é ser enviado, é ser mandado para fora, é ser enviado para um contexto externo para vivenciar a missão, só que agora dentro do seu próprio contexto. E quando a gente entende de que a gente está vivendo a missão como se estivesse indo para um contexto lá fora, mas na nossa própria vizinhança, no nosso próprio bairro, na nossa comunidade, certamente a maneira da gente viver seria diferente. Completamente Exatamente, diferente. cara. E essa é a mentalidade que está por trás de uma igreja missional. Em outras palavras, ser uma igreja missional é também ser uma igreja local. É ser uma igreja que reflete o seu contexto e vive a missão no seu contexto. E esse chamado missional envolve o entendimento, principalmente, Sérgio, do imperativo que a gente vai encontrar lá em Mateus 28, 18 a 19. Porque se o imperativo de Cristo é o ide, por que muitas das nossas igrejas têm como imperativo principal o vinde? A gente já falou isso um tempo atrás aqui, no outro episódio, né? Por que a gente ainda tem esse imperativo principal, o vinde, sendo que o imperativo da igreja é o ide? E daí você tem a raiz da palavra missio, do latim, né? Que é enviar, ou da palavra apostelo, que é enviado. Né? No grego, você vai encontrar de que essa palavra missio tem exatamente o entendimento daquele que é enviado. Quando você vai para a definição também de igreja, eclesia, ek, kalel, ek, fora, kalel, chamado, são os chamados para fora. Ou seja, basicamente, as definições, o imperativo que Cristo nos coloca é o imperativo de uma propulsão para fora. É uma propulsão de uma igreja que pensa externamente. E essa propulsão para fora é uma comunidade que se reúne para o envio. E isso dá essência, poderia dizer missionária e, por que não, missional da igreja, né? Exatamente. Quando a gente olha a linguagem da Bíblia, a linguagem de envio, são mais de 1000 vezes que a gente vê a linguagem de envio na igreja. 800 vezes no Antigo Testamento e 200 vezes no Novo Testamento. Então, o foco de Cristo, o foco no Novo Testamento, a gente vê claramente quantas vezes ele fala que ele foi enviado e quantas vezes ele também envia. É o mesmo foco da Trindade, desde o início, que é um foco de envio. A missão ela acontece fora do contexto do reino de Deus, fora do contexto de igreja, do contexto de zona de conforto, de fé, comunidade de fé. É fora desse contexto que o trabalho realmente acontece. Isso a gente vê exemplificado no ministério de Cristo, que acontecia fora da igreja, fora do templo, na sua maioria. Ele tinha as atividades e o seu tempo que ele passava ali, mas você vê a maioria das histórias que a gente lê, a coisa está acontecendo nas ruas, está acontecendo no contexto de rua. Então, quando a gente olha 800 vezes no Antigo Testamento, 200 vezes no Novo Testamento, a gente vê um modelo, a gente vê ali um pattern, né? Uma coisa que tá se repetindo. E isso daí é exemplificado na grande comissão de João, 20:21, ali ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A gente vê duas características do discípulo. A gente falou do que é um discípulo no episódio passado, e agora a gente está falando da igreja missional como uma expressão de uma comunidade de discípulos aqui na Terra. Então, se essas duas características que a gente tem nessa grande comissão para o discípulo, elas existem para o discípulo, por extensão, elas são as características ou a essência da igreja. Então, essas duas características são: o discípulo ele é enviado, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, ou seja, Cristo ele envia a igreja. E a segunda característica é que a igreja ela é enviada assim como o Pai enviou a Cristo, ou seja, de uma maneira encarnada, Emmanuel, Deus conosco.
Então, a igreja que vive de programa, ela não é uma igreja que está encarnando. Ela pode fazer até alguns programas juntos de saída para a comunidade, de mutirão e disso, daquilo, veste uma camiseta e a gente torna o nome da igreja famoso aí. Mas se a igreja não está encarnando, se tornando um com as pessoas, se conectando de uma maneira profunda, levando essas pessoas para casa, tá? A igreja não está encarnando. A gente vai ter relacionamentos superficiais, o nome da igreja vai ficar conhecido, mas histórias de transformação vão ser raras, certo? Então, a gente entende que mais importante do que a comunidade conhecer o nome da igreja é que a igreja conheça os nomes das pessoas na comunidade. Cara, isso é louco. Então, quando a gente tem que colocar a responsabilidade na gente, não na comunidade. Vale um tweet, essa frase aí vale um tweet, viu? Vale um tweet. Você para pensar, quando a gente faz propaganda, olha só isso, olha que sinistro isso, cara. Como a gente arruma meios de sair fora da responsabilidade que Deus deu pra gente. Quando a gente faz propaganda para programa, quando a gente faz atividades na comunidade com o intuito de fazer a igreja ficar famosa, a gente coloca a responsabilidade nas pessoas que estão fora da igreja de buscar a gente. Quando Deus coloca a responsabilidade na gente de buscar o mundo, de buscar as pessoas que estão lá fora. O missionário é aquele que busca. Se vamos imitar a Cristo, a gente tem que entender que Cristo diz assim, eu que vim para buscar, para salvar aquele que está perdido. Então, o missionário é aquele que busca. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve fazer programa, mas que a essência de quem nós somos como igreja não está nos programas. A essência de quem nós somos não está nas propagandas. Pode fazer propaganda, mas eu ouvi uma frase que diz assim, a propaganda, o advertisement, né? Propaganda é o imposto que você paga por não desenvolver relacionamentos na comunidade. Nossa. Isso certo? É verdadeiro demais. Exatamente, porque alguns colegas até dizem o seguinte, olha, eu preciso de ferramentas para desenvolver pesquisa, para conhecer a comunidade. Meu amigo, se você precisa de muita ferramenta para conhecer a comunidade, é comprovação de que você não caminha nela. De que você não come com as pessoas, de que você não frequenta os lugares que as pessoas frequentam, porque se você caminhasse nela, se você frequentasse os lugares que as pessoas frequentam, se você fosse no mercado que todo mundo compra, se você fosse no parque que todo mundo visita, se você jogasse bola onde todo mundo joga, você conheceria muito bem a comunidade e dependeria muito menos dos recursos de pesquisa, de IBGE, de tantas outras coisas para poder te informar a respeito da comunidade. Eu não estou falando que isso não é bom, isso é bom, mas primariamente nós precisamos de pessoas que caminhem. Exatamente. Nós precisamos de pessoas que se misturem. E o mais louco aqui é de que essa lógica da igreja, que é missional, por ser, na sua mentalidade, enviado... Veja, de cara, nós já estamos tirando aqui da sua cabeça. Missional não tem nada a ver com aquelas questões estéticas. Se usa gravata, se não usa. Missional tem muito mais a ver com a compreensão a respeito de quem nós somos, da nossa identidade, da nossa autocompreensão. E isso define o que a gente faz. Sim. Ao contrário de muita gente que veste essa capa artificial de igreja para dizer que isso é missional, sem nenhum valor de uma igreja enviada. Boa parte dessas igrejas que são as ditas missionais tem pouco investimento do recurso financeiro na comunidade. Muita coisa que acontece num sistema totalmente atracional. E isso não cria lógica. Boa parte das igrejas que eu conheço, ditas missionais, são completamente dependentes financeiramente, muitas vezes da associação ou de 2 ou 3 personalidades, porque elas não conseguem entender de que parte dos seus recursos deveriam estar investidos lá fora e não dentro para fazer seus mega programas. É interessante de que essa mentalidade muda a nossa maneira, o nosso scorecard, né, Sérgio? É assim que se pronuncia, né? A Sim. nossa maneira de medir o sucesso também muda dentro dessa perspectiva. Porque quando você mede o sucesso baseado na mentalidade missional, você não mede sucesso pelo número de pessoas na igreja, frequência. Essa é a pergunta básica, assim, quantas pessoas frequentam o seu culto? Quantas pessoas frequentam a sua igreja? Eu conheço muita igreja que é lotada e cheia, mas que não tem nada do evangelho ali. Certo? Não, ou falta muita coisa relacionada com uma perspectiva do evangelho. Outras igrejas que eu conheço, por exemplo, são igrejas que, no fundo, elas medem o seu sucesso por programas. Programas tops, programas bons, as pessoas se desdobram para ter programas excelentes
E elas fazem de tudo para atrair as pessoas. Essas igrejas estão atraindo, na verdade, são muitos consumistas. São pessoas que cruzam a cidade para ver os seus programas fantásticos. E tem outros que medem o sucesso da igreja pelo número de membros. Quantas pessoas eles estão atraindo para fazerem membros da igreja. Só que quando a gente vai olhar por essa lógica, principalmente a lógica da hermenêutica da missão, que é a lógica pela qual nós encontramos a narrativa bíblica nada mais é de que um Deus em missão que está salvando a humanidade através de tudo que está acontecendo ao longo da história. Por isso que é muito melhor a gente olhar o texto bíblico por essa narrativa de um Deus de amor que está salvando e que veio salvar. Ou seja, é a narrativa da missão de Deus. Essa hermenêutica condiciona a gente ou coloca a gente para observar sucesso de uma maneira diferente. Em vez de a gente medir sucesso pelo número de frequentadores, pelos programas ou pelo número de membros, a gente começa a medir sucesso pelo envio. A gente não mede sucesso agora pela capacidade de assento, mas pela capacidade de envio da igreja. A gente não mede a igreja por quantas pessoas estão assentadas em seus bancos, mas quantas pessoas estão saindo dos seus bancos em missão com Deus. Pô, e isso altera drasticamente a maneira como a gente investe recursos, como a gente faz programa, aonde que a gente coloca a nossa energia, aonde que a gente coloca a nossa prioridade. Se a prioridade é a missão, o nosso contexto como igreja vai estar muito mais preocupado em obedecer aquilo que Deus pediu para a gente fazer. E é fazer discípulo. E a gente faz discípulo não dentro do prédio, a gente faz discípulo fora do prédio. Exatamente. Porque a propulsão é para fora. Se o ID fosse levado a sério, é por isso que é importante. O ID vem antes do fazer discípulos. Certo? Se ele falasse assim, faça discípulos, aí eu, não, vamos fazer discípulo aqui dentro do pessoal que já foi alcançado. Vamos fazer esse pessoal aqui imitar aqui o máximo. Ou seja, como que a gente faz isso? Pregação, estudo. Vamos continuar estudando, mais informação. Assim, jorra informação. Classes e mais classes. Mais ensino, classes. Mais ensino. Mas tá desanimada a igreja, faltou. Qual que é a solução? Mais informação. Então, geralmente, aquilo que a igreja ela já está fazendo de bom, ela acha que a solução para os problemas é exatamente aquilo, quando que o que está faltando é outra coisa. Você entendeu? Uma criança prematura, por exemplo, ela sabe fazer uma coisa, mas está faltando em outras coisas, está imaturo em outras coisas. Então, quando você tem algum problema, qual que é a solução? Não, vamos fazer mais daquilo que a gente já está fazendo de bom. Não, a igreja missional é uma igreja que ela é uma igreja, primeiramente, ela é obediente à grande comissão de Cristo. Não só obediente aos 10 mandamentos, mas ela é obediente à grande comissão de Cristo, que foram imperativos da boca de Cristo também. Então, é um mandamento, então, né? É um mandamento que coloca o id antes do fazer discípulos, ou seja, o fazer discípulos, que é a atividade principal da igreja, para pensar nisso, a atividade principal e primária da igreja fazer discípulos, ela acontece no mundo, não no sábado de manhã dentro de um contexto de culto. Apesar de que o contexto de culto, ele é para... Ele pode servir ter um papel muito importante na parte de assimilação e discipulado e de celebração daquilo que está acontecendo durante a semana. Mas se você parar para pensar na atividade principal da igreja, ela acontece depois de uma palavrinha chamada id. Isso implica que essa atividade acontece fora de um contexto de crentes. Então, é aquilo Fantástico. Que você falou. Se a nossa amizade, os nossos contatos no telefone que a gente está acostumado a ligar, olha as últimas ligações ali, as últimas 50, quantas foram para gente que não é adventista num contexto de amizade? De fazer um churrasco, de fazer um almoço, sair para passear, vamos na praia, vamos surfar, etc. Então, o fazer discípulos, a fidelidade de uma igreja missional tem a ver com a vida individual das pessoas durante a semana, as atividades e os ritmos delas durante a semana. E o que isso daí junta num fim de semana? Uma celebração de uma vida em missão durante a semana. Por isso que você acaba, por exemplo, nas igrejas que a gente plantou aqui, mais de 50% delas não são adventistas. E se pergunta Isso é por quê? loucura. Isso é loucura para muita gente. Você faz propaganda? Não. Isso é loucura para muita gente. Como é que você pode ter uma igreja com 50% de membros não adventistas batizados? Cara, a nossa página do Facebook, cara, é assim, é fraca. Assim, a gente faz, a transmissão que a gente faz, até agora, até uns meses atrás, era um telefone que ficava lá, cara. A gente não fazia nada disso daí, não sentia, a gente começou a olhar, não, é importante, veio a quarentena agora, vamos fazer um negócio um pouquinho mais decente.
Mas até ali não fazia problema, nem se preocupava com isso. Por quê? Porque o que acontecia no sábado de manhã, de uma igreja missional, é a celebração e é o que está, é o cume, né? Celebração do envio. Do envio, do que está acontecendo. A gente celebra o que pauta muitas das igrejas focadas em apenas programas que não tem nada a ver com a missão, mas focadas nelas mesmas, é que elas não estão vivenciando a missão fora do contexto de culto. E a minha pergunta é, o que elas celebram? Elas celebram o não envio? É isso? Porque uma igreja que está vivenciando a missão, ela tem razão para celebrar no sábado. Ela celebra porque ela foi enviada para ser bênção. Ela celebra porque ela foi extensão de Deus na comunidade. E ela chega no sábado, ela celebra porque o evangelho foi vivo. Sim. E agora é mais uma vez coletivamente celebrado. E a oração final de uma igreja dessa não é uma celebração, não é uma oração de despedida, é uma oração de envio para que nós possamos ser bênçãos na semana seguinte. Essa é a questão. A grande pergunta que fica aqui, Sérgio, é como é que a gente pode transicionar de um tradicionalismo onde nós nos alimentamos de programas de qualidade para uma vida de serviço para aqueles que estão fora, para aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o grande chamado da igreja missional, que muitas vezes a gente está discutindo um monte de programa missional que não tem nada a ver com o contexto na comunidade, tem sim a ver com o nosso contexto atracional de trazer as pessoas para ver aquilo que a gente está fazendo como espetáculo, muitas vezes destituído do entendimento de sair, servir, abençoar, comer, se misturar com as pessoas. Exatamente. E quando a gente, só para deixar claro aqui, quando a gente está falando de sair em missão, é algo bem simples. A gente não está falando aqui necessariamente de sair para distribuir folheto. Como uma atividade, ou de dar, né? Ou sair para como dar uma tarefa, uma atividade. Como uma tarefa ou uma atividade, né? Não Exatamente. é isso. Não, é não, modo não. de vida que a gente está falando. Exatamente. É um foco em se misturar e abençoar e compartilhar a vida com as pessoas que estão fora. Missio é o envio, que quer dizer envio, né? O apóstolo, o apostelo, o enviado, que é uma característica nossa, a essência da igreja. Ou seja, o meu foco não está no culto no fim de semana, também é algo que eu faço, mas o meu foco principal está em alcançar e me misturar com as pessoas que ainda não fazem parte da igreja. Eu existo para o benefício deles. Então eu organizo minha vida para que eu possa comer com eles diariamente ou de uma maneira regular, para que eu possa fazer amizade de uma maneira profunda, para que eu possa passar o fim de semana um dia, passear com eles, ou passar Natal junto e vivenciar, passar a vida junto. Agora, a segunda coisa que você falou aí, como que a gente faz uma transição de uma igreja focada em programas para uma vida de serviço? Acho que o primeiro passo, o Alex, que eu acho extremamente difícil, pelo menos na minha experiência, trabalhando com igrejas que já existem há mais de 100 anos aqui, em fase de declínio, é uma dificuldade de aceitar a realidade. É uma negação da realidade. Se nega a realidade, enquanto você não aceita a realidade de que a gente está... Você não tem o que mudar. Não tem como mudar. Entendeu? Por isso que a gente fala tanto de plantar a igreja, porque você vai plantar a igreja com as pessoas recrutadas que estão dispostas a começar ter um ponto de partida saudável e bíblico, real, verdadeiro, que Deus quer, de obediência e fidelidade à missão dele. Então você já começa na direção certa. Por isso que a gente fala do plantio de igreja é muito mais fácil. Agora, revitalização, ela também existe o lugar da revitalização e você tem muito mais experiência com isso daí. Só que a gente tem que entender aqui que a revitalização tem outros desafios, certo? No meu caso, que eu não tenho tanta experiência com isso daí, eu vejo com desafios grandes. Mas talvez você pode falar um pouquinho disso daí. Sim, porque assim, se você quiser plantar uma igreja nova, vai ser muito mais simples do que você revitalizar. Vários motivos, mas eu daria... O primeiro é de que na revitalização você vai ter que trabalhar com uma igreja constituída, com liderança, que muitas vezes não está disposta a mudar. O processo da plantação de uma nova igreja já pressupõe novas pessoas, novas coisas, nova mentalidade. Você tem o processo que a gente chama um momento ali de incubação, onde você vai ter um momento para a formação do grupo base, colocar uma visão. No processo de revitalização, se a igreja não estiver realmente muito consciente disso, você vai estar dando murro em ponta de faca e pode demorar muito. A grande questão é quanto tempo você vai poder ficar ali para poder desenvolver todo esse processo de mudança. Nem sempre a gente tem esse tempo suficiente para a gente poder catalisar um movimento como esse. Por isso que eu digo que revitalizar sempre é muito mais difícil que plantar. Aí o cara vai dizer assim, não, mas as minhas igrejas estão fracas, eu preciso revitalizar. Amigão,
cria uma referência como uma boa igreja plantada e depois mostra para as outras como elas podem ser diante da referência que você criou. Por isso que a gente sempre diz, dá o ponto de inicial, o pontapé inicial com uma plantação de uma igreja que vive a missão, uma igreja missional. E aí, volto sempre aqui, a gente tem que sempre explicar, né? Quando a gente fala de igreja missional, uma igreja com os valores da missão. Né? Uma igreja que se entende enviada, uma igreja onde a primeira característica de um discípulo de Jesus é entendido que ele é enviado e, por extensão, agora essa igreja de Jesus é um grupo de discípulos enviados ao mundo em missão como modo de vida e não como tarefa, não como projeto, não como atividade. Entender que assim como Cristo foi enviado pelo Pai, nós somos enviados por Cristo e a igreja agora cria essa sinergia de discípulos enviados ao mundo para interromper o reino das trevas e sinalizar o reino de Deus. Então, essa igreja missional que a gente está chamando você para plantar é uma igreja que é enviada com o propósito de trazer os valores do reino de Deus para a comunidade. O bairro se torna melhor pela presença dessa igreja que está em missão agora. Exatamente. Então, a gente tem um monte de igreja que, ao contrário, é uma má reputação na comunidade. Entendeu? Então, essas igrejas, elas são igrejas anti-missão. Elas perderam seu propósito, e quando eu falo que boa parte das igrejas que começam fruto de briga se tornam igrejas briguentas depois, porque essa foi a cultura que ela trouxe. Então são igrejas que se alimentam de fofoca, de brigas, de comissões tensas, de reuniões difíceis, de cultos bagunçados muitas vezes, sem a cultura do envio. Sem a cultura do envio a gente celebra o quê? Isso na prática pode significar muita coisa, Sérgio. E isso na prática, primeira coisa que eu vejo assim, é que a gente começa a criar uma cultura de missão, uma cultura de missionários que vão aonde a necessidade das pessoas estão. E isso para mim é fundamental porque a igreja missional, por ser uma igreja local, autóctone do seu contexto, ela está pouco preocupada em importar modelos ou modismos, e ela está mais preocupada em ser igreja dentro do seu contexto. Tem um monte de igreja aí que eles querem, na verdade, é fazer cópia de outros, do sucesso dos outros. E, na verdade, Sérgio, essa onda de querer copiar o sucesso dos outros, na verdade, a gente não quer copiar os modelos, a gente quer copiar o sucesso. Mas para aquela pessoa ter o sucesso naquele contexto, aquele contexto por si só levou a pessoa a passar por uma série de experiências. Experiências essas que nós jamais passaremos porque o nosso contexto é diferente daquele outro contexto. Isso quer dizer que nós somos chamados a ser igrejas missionais locais para a gente atender a necessidade daquele contexto onde nós estamos. Isso vai nos diferir como uma igreja única, diferente de muitas outras igrejas. Exatamente. Para que isso possa acontecer, acho que acho que talvez esse seja um termômetro para a gente entender se a igreja ela é missional ou não. A igreja missional, ela vive para o benefício da comunidade. A igreja, ela não existe para a gente, mas ela existe para aqueles que ainda não fazem parte dela. Então, as preferências não vêm da gente, as preferências vêm daqueles que ainda não fazem parte da gente. Então, eu gosto muito de uma frase que o Wayne Krause ele fala: estamos aqui para aqueles que ainda não estão aqui. Então, a igreja não é para você, meu amigo. A igreja não é para mim. A gente fala assim, a igreja é para a gente. Não. A igreja, ela existe para aqueles que ainda não fazem parte do reino de Deus, aqueles que ainda não foram salvos. Quando a gente entende isso, as perguntas elas mudam. A gente começa a perguntar quais são as necessidades e as oportunidades de ministrar essas necessidades que a gente vê na comunidade. Não é mais a cor do carpete ou o tipo de música. Quais são as necessidades da comunidade? A gente analisa as habilidades do grupo para oferecer à comunidade. A gente tenta descobrir o que Deus já está fazendo na comunidade, porque a gente entende que a missão de Deus ela é muito maior do que a igreja, e a gente tem que entender que Deus já está agindo através de pessoas que ainda não são da igreja, mas Deus usa essas pessoas. E a gente tem que entrar para se juntar ao que Deus já está fazendo, mas não foi a gente que começou. Não, mas foi Deus que começou. E a gente se junta a Ele. Uma intencionalidade em criar ritmos na igreja e atividades coletivas e também individuais para que tenham um impacto local. Constantemente ouvindo as pessoas, descobrir novas necessidades para serem ministradas. Você vê que tudo que a gente precisa fazer é simplesmente parar de olhar para o umbigo da igreja e começar a olhar para fora, para a comunidade. Colocar a comunidade, essas pessoas que ainda não receberam as bênçãos de Deus e o evangelho do reino, as boas novas do reino, colocar eles como prioridade e não a gente como prioridade.
Cara, isso é muito louco, porque tem muita gente até, né, Serginho? Eu concluo com essa fala aqui. Tem muita gente que diz assim, tá, mas e os da igreja vão ser alimentados como? Amigo, o que alimenta a igreja é abençoar. Quando a gente abençoa é que a gente é abençoado. Quando a gente serve, que a gente entende o verdadeiro sentido porque a gente foi servido. É exatamente na caminhada da missão que a gente entende a razão por que a gente existe. Quando a igreja está nessa caminhada da missão, ela entende de que a sua celebração de sábado não somente alimenta, mas também traz a ela, refresca sempre, cotidianamente, o propósito por que ela está ali. Então, um culto, a liturgia, tudo que a gente faz como igreja vai alimentar sim a igreja, porque essa igreja tem um propósito maior do que ela, maior do que seus próprios programas para existir. E é esse propósito que dá sentido à nossa reunião. É esse propósito que dá sentido aos nossos projetos. E talvez o desafio que fica para nós aqui nesse episódio é a gente descobrir algo que o nosso grupo, algo que a gente pode fazer na nossa vizinhança nos nossos próximos dias, que vai poder, de certa forma, nos aproximar da comunidade, que vai trazer esse ar de serviço na comunidade. E continuamente a gente conversar com o nosso grupo, e à medida que a gente vai se reunindo, ou com pessoas que estão dentro do nosso raio de influência, do nosso discipulado, quais são as necessidades ao nosso redor e como que a gente pode atender? Eu acredito que à medida que a gente vai se pautando por desafios de ser uma igreja enviada, que a gente usa o termo missional, mas uma igreja enviada, uma igreja com foco para fora, e esse foco para fora é o que reacende o nosso foco interno, é o que dá sentido para o nosso foco interno, eu acredito que a gente vai se tornar uma igreja mais parecida com a narrativa bíblica. Bem, esse episódio chegou ao fim, eu sei que você queria muito mais, mas olha, o próximo episódio vai ser top também, Serginho. O próximo episódio a gente vai estar conversando aí sobre a igreja encarnacional. Lembra que você falou, levantou aqueles 2 pontos lá. O primeiro ponto de ser uma igreja missional, pegando o texto de João 20, 21, ele tem impulso missional e encarnacional. Então, a gente falou agora do impulso missional. Vamos falar da igreja agora com impulso encarnacional. Esse é o nosso próximo episódio. Se você gostou, compartilha aí, porque a gente vai se ver nesse próximo episódio e você não pode faltar, beleza? Um grande abraço para você e nos encontramos então nesse próximo episódio.